Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nosso Brasil, país capitalista. Infelizmente, um monte de injustiças continuam ocorrendo solta aí, mas onde há injustiças, há também lutas de resistência. Mais uma vez, vamos dedicar esse programa Palavra Ética ao direito fundamental à moradia digna. A Constituição brasileira prescreve, no seu artigo 6º, direito à moradia. E, no último dia 21 de julho de 2015, de forma pisando em vários princípios constitucionais, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais cumpriu uma liminar de reintegração de posse, expulsando 28 famílias que ocupavam há mais de 4 meses casas que estavam abandonadas e inacabadas há 7 anos, casas da Prefeitura do município de Rio Acima. Rio Acima é um município de cerca de 10 mil pessoas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E para conversar sobre a luta, coordenada pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, da ocupação Vila Feliz em Rio Acima, ocupação que foi despejada no último dia 21 de julho, nós temos a alegria de receber aqui Anderson Alves de Oliveira. Anderson, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado, Frei. Mais uma vez, a gente está aqui, Frei, para relatar um lamentável fato que aconteceu na cidade de Rio Acima. Igual aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, citou, né? É uma cidade que está situada na região metropolitana de Belo Horizonte, tem cerca de 10 mil habitantes. Devido ao grande déficit habitacional que tem lá, as famílias foram forçadas a ocupar essas casas que estavam inacabadas, há 7 anos, Frei, fechadas, cheias de mato. Casas que eram da Prefeitura de Rio Acima? Isso. Casas que... Como que se explica isso, Anderson? Um município que tem um grande déficit habitacional, 28 casas inacabadas há 7 anos lá. Quer dizer, casa abandonada de um lado e o povo abandonado do outro? É uma coisa que tem que ser investigada pelo Ministério Público e pelos órgãos competentes, Frei. Por quê? Essas casas estão fechadas há 7 anos, não prestando ação social, servindo de abrigo para mato e entulho. Estava faltando o quê para completar essas casas? Faltava rede de esgoto, saneamento básico, faltava asfalto, faltava luz. E as famílias, Frei, lá passando nas casas, na rua, todo dia, vendo as casas fechadas e elas sofrendo humilhação, que é morar de favor, deixando de comprar um leite, talvez, deixando de comprar um iogurte para o filho para pagar aluguel. Algumas das que moram lá estavam com ordem de despejo já por falta de pagamento. Aí elas, na sexta-feira da Paixão, há 4 meses atrás, ocuparam essas casas. A partir daí, Frei, começou uma luta. 28 famílias? 28 famílias. Começou uma luta, Frei. Essas famílias estavam começando, a prefeitura estava massacrando essas famílias. O prefeito Wanderson Lima não sentava para conversar com elas e não sentou. Desde o começo, ele pediu a reintegração de posse, a prefeitura de Rio Acima, pediu a reintegração de posse e falou que ia ser cumprido o despejo. Mesmo eles tendo várias opções para negociar, poderiam ter construído pelo Minha Casa Minha Vida, poderiam ter construído via Coab, que teve essa opção também. Eles não quiseram, eles falaram, vamos despejar as famílias. A gente tem documentado, Frei, várias vezes que a gente tentou ir lá negociar com eles e eles não quiseram conversar. A gente tem documentado as propostas que foram feitas para eles. Parte do Coab tem documentado a proposta que foi feita para a prefeitura. Eles preferiram massacrar o povo, o direito do trabalhador, Frei, daquelas famílias que estavam lá, crianças, pais de família, ficou ali, ó. Eles não fizeram juízo ao cidadão. Anderson, você é militante do MLB, né? Sou, eu faço parte da coordenação nacional do MLB, Frei. E nunca, em toda a minha militância, eu nunca vi um despejo truculento igual o que aconteceu em Rio Acima, Frei. Então descreve, o nosso tempo é pequeno aqui, mas de forma resumida, mas de forma que o nosso telespectador possa entender bem o que aconteceu lá desde a madrugada do dia 21 de julho de 2015, último, até na parte da tarde. Igual eu coloquei aqui, Frei, desde o começo da ocupação,
o MLB vem acompanhando as famílias e lutando por uma negociação. A gente acredita que o melhor caminho é negociar, não resolve problema social, Frei, com despejo. Na manhã do dia 21, o que acontece? Por volta das 6 horas da manhã, estavam todas as famílias reunidas, crianças, mulheres, idosos, inclusive uma recém-nascida e uma grávida, todos reunidos lá, em pânico, sem saber como ia ser o despejo, que a gente estava vendo um super aparato policial, tinha cerca de 140, 200 policiais, incluindo o choque. Tava lá eu e o companheiro Jobert. Eles congelaram a área? Cercaram toda a área, Frei. Não deixava ninguém entrar, só podia sair? Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ninguém podia fotografar, Frei. Os vídeos que foram feitos lá foram feitos assim, feitos escondido. Inclusive um rapaz que está aí, que foi detido, ele foi espancado pela polícia porque estava filmando. Quantas pessoas foram presas? 6 pessoas. Então foi você, o Anderson, o João Vitor, o Jobert, né? Isso. Que também é do MLB e também é do Sindeletro, né? Isso. O Flamarion, Teófilo e a Ingrid, né? O que acontece, Frei? Por volta das 6 horas da manhã, eu e o Jobert estavam conversando com a polícia que não tinha para onde as famílias ir. Quando acontece um despejo, as famílias têm que ser relocadas. E ali eles queriam tirar as famílias e colocar na rua. A prefeitura não ofereceu condição digna para as pessoas, nem um abrigo, nada. Queria tirar e pôr na rua. Aí a gente estava conversando com o capitão, esqueci o nome dele, lá do choque. Aí, de repente, está documentado em vídeo isso também, viu, Frei? Outra coisa que tem que ser denunciada, eu peço ao Ministério Público e as autoridades que denunciem isso, porque a gente lutando pelo direito que é moradia, acompanhando as famílias carentes, passar o que nós passamos, Frei. Sou pai de família, tenho um filho, tenho uma esposa, sou uma pessoa assim que sou de bem. E o que acontece? Eu fui humilhado naquela ocupação ali, fazendo valer o direito à moradia. Por que a polícia de Minas Gerais prendeu você, o Jobert, o João Vitor, o Flamarion, o Teófilo e a Ingrid? Eu e o Jobert, a gente estava conversando com as famílias, tem que ter alternativa, tem que ter lugar, com a polícia, tem que ter alternativa, tem que ter lugar para as famílias ir, as famílias não podem sair daqui sem ter um lugar para ir. Aí, de repente, eu estava gravando e conversando. Aí eu vi os policiais juntando no Jobert. Eles começaram a juntar nele, bater nele, dar tapa nele, dar chute nele, jogar spray de pimenta nele. Eu falei, para, isso tá errado, para. A gente só tá conversando, a gente não desacatou ninguém, não. Quando eu assustei, Frei, eu já tava no chão já, tomando tapa, tomando chute. Policiais em cima de você? Policiais em cima de mim, me pegou, um policial do choque me pegou assim, ó, espremeu spray de pimenta no meu vidro. E foi me arrastando pro camburão. Quando chegou no camburão, eles começaram a dar tapa na orelha da gente, seguido, e batendo na gente, chutando a gente. E a gente calado, indefeso, porque aquele punhado de homem lá. Foi uma coisa muito, muito triste mesmo. Eu não esperava passar por isso nunca na vida. Eu nunca fui preso. Aí jogaram você e o Jobert dentro do camburão. Deixaram a gente de 3 horas e meia a 4 horas preso no camburão enquanto fazia o despejo. Você, o Jobert e o Flamarion. Isso. Deixaram a gente lá. E... Algemados? Algemados. No começo... Mão pra frente ou pra trás? No começo, eles pegaram a algema e fizeram assim, ó, a mão da gente não conseguia mexer com ela não. Ela tava vermelha assim, doendo. Depois algemaram as mãos pra frente ou pra trás? Pra trás primeiro. Depois que apareceu um policial lá, depois de muito tempo, aí falou assim, eu vou afrouxar a algema suas. Aí afrouxou a algema, mas até lá foi isso aí, Frei. 3 horas e meia dentro do camburão? Dentro do camburão, debaixo do sol. E de vez em quando eles ainda chegavam do lado da gente, as autoridades ficavam fazendo piada, rindo da gente. Ou seja, humilhando a gente, sendo que o papel deles era estar fazendo a mesma coisa que a gente, lutando pelo povo pobre, defendendo o povo pobre. E eles humilharam a gente. Pegaram as mulheres que tinham lá, Frei, agrediram mulheres, agrediram crianças, jogaram spray de pimenta no rosto de uma menina de 2 anos. Ela foi para o hospital, está registrado também em fotografia. E é estranho, Frei, porque o governador do estado falou que não ia ter despejo no estado. Como que... Governador Fernando Pimentel, do PT, né? O governador Fernando Pimentel, do PT, falou que não ia ter despejo no estado. Como que me despeja 28 famílias sem alternativa digna? Como que me agride 2 representantes de movimento social que está lá para defender o direito de moradia junto com as pessoas? A gente já enfrenta várias dificuldades, porque quando a pessoa ocupa um espaço, ela não ocupa porque quer, não. Chega lá, não tem água, não tem luz, não tem rede de esgoto, e a pessoa vai para lá porque não tem mais opção. Aí chega lá, ela é humilhada. Os órgãos que eram para assistir ela, massacra ela. A prefeitura de Rio Acima não quis negociar durante 4 meses com a gente.
Todas as vezes eu cheguei na rádio e falar, Frei, se acontecesse alguma coisa era responsabilidade do prefeito Anderson Lima. E eu volto a falar de novo, tudo que aconteceu lá foi responsabilidade da prefeitura que não quis negociar com essas famílias, Frei, que não quis dar opção digna para elas. Depois do despejo, Frei, o que eles fizeram? A gente, depois de ter ficado mais de 7 horas detido, a gente teve que conversar com eles. Nós sentamos na mesa com representantes da assistência social, com representante de segurança de Rio Acima e com representante do prefeito. Eles falaram, nós não temos nada para fazer com essas famílias, porque reza no contrato, aqui no acordo que foi fechado, que a gente não tem que dar assistência nenhuma. Eles passaram por cima de todos os estatutos, passaram por cima da Constituição para fazer isso. É uma coisa que tem que ser investigada, Frei. Ô Anderson, mas as famílias foram jogadas na rua? Para onde foram as famílias? O que acontece, Frei? Depois da gente ir para o centro social lá e ficar no centro lá e questionar muito, a gente conseguiu uma reunião. Esse centro social é da prefeitura? Da prefeitura. A gente foi para a porta lá, aí a gente conseguiu o quê? A gente teve que negociar, forçando a eles a cumprir o que está nos estatutos, que é dar um abrigo. O que eles fizeram? Eles colocaram, depois de muita conversa, uma reunião de mais de 3 horas, Frei, eles falaram para a gente o seguinte, não podemos fazer nada para as famílias. A gente falou, não, isso está errado, e fomos conversando. Aí eles arrumaram um abrigo lá, inclusive abrigo até do ex-prefeito, Juninho da Geloso. Um abrigo do ex-prefeito, ou seja, é isso. Arrumaram um abrigo do ex-prefeito com 9 cômodos. Colocaram as 28 famílias no abrigo do Juninho da Geloso, o ex-prefeito de Rio Acima. Colocaram ele lá, essas famílias lá, e fizeram o quê? 9 cômodos com um banheiro. Aí nesses 9 cômodos tem um grande número de famílias, ou seja, todas as famílias que estavam na ocupação, bem dizer, todas num espaço só. Imagina, Frei, o que é isso? Tem quarto lá de um cômodo que tem 7, 8 pessoas. Ou seja, e mesmo assim isso só aconteceu devido à luta, porque se não tivesse tido luta, as famílias estavam tudo na rua agora. Ô Anderson, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, tá? Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando o Anderson Alves de Oliveira, que é da coordenação nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. O Anderson está relatando para nós aqui a grande injustiça, a grande covardia que foi o despejo da ocupação Vila Feliz no município de Rio Acima, aqui na região metropolitana. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para que o Anderson continue aqui apresentando e denunciando essa grande injustiça que aconteceu em Rio Acima, aqui em Minas Gerais. Espere aí e voltaremos já já. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Lembrando que a programação da TV Comunitária é acessível via canal 6 da NET, canal 3 da Oi, e após os programas serem veiculados aqui na TV Comunitária, são também colocados, disponibilizados no YouTube e também via internet no seguinte endereço, tvcbh.com.br. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos aqui hoje entrevistando o Anderson Alves de Oliveira, que é da Coordenação Nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. E o Anderson está aqui apresentando e denunciando a grande injustiça, a covardia que foi, né, o Poder Judiciário mandar despejar e a Polícia de Minas cumprir uma liminar de despejo, jogando na rua 28 famílias da ocupação Vila Feliz, no município de Rio Acima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Anderson, no final do primeiro bloco, você estava dizendo que as famílias foram praticamente jogadas na rua e depois de você, o Jobert, João Vitor, Flamarion, Teófilo e Ingrid, 6 pessoas serem presas, né, durante mais de 7 horas, o povo despejado, foi pressionar a prefeitura e aí o prefeito, o máximo que conseguiu foi, colocou as 28 famílias num abrigo que é propriedade privada do ex-prefeito, é isso? Isso, e uma coisa que é importante ser lembrada também, o prefeito de Rio Acima, ele assumiu porque ele era vice. Quem que era o prefeito de Rio Acima mesmo era o empresário, o pessoal conhece ele como Júnior da Geloso. O que acontece? O Anderson, em todo esse processo de negociação, ele não apareceu em reunião nenhuma. Quem aparece nas reuniões é só o secretariado dele. Quem que toma as decisões mesmo é só o secretariado dele. Antes do despejo a gente queria conversar com ele, a gente não conseguiu. Após o despejo a gente queria conversar com ele, a gente conversou só com o secretariado também. Ele não aparece, ele não conversa com as pessoas. Dá a entender que toda decisão que é tomada na cidade de Rio Acima é tomada pelo ex-prefeito, que hoje assume um cargo na Copasa, um cargo de alto escalão na Copasa. Ou seja, o prefeito está lá, dá a impressão que ele está lá só de enfeite, ele não toma decisão. E uma decisão importante igual essa teria que ser tomada pelo prefeito. Nós chamamos eles antes para conversar, a gente chamou, estava querendo fazer reunião com o Praxis da UFMG, com os Arquitetos Sem Fronteira, com as famílias da ocupação e com a gente, movimento, para quê? Para construir pelo Via Minha Vida Entidade uma opção digna para as famílias. Só que ele não apareceu e o secretariado dele é totalmente insensível. Anderson, como é que as condições desse abrigo lá que eles ofereceram para as 28 famílias da ocupação Vila Feliz? Igual eu coloquei no primeiro bloco, é um cômodo com um banheiro, é um lugar que servia de alojamento. As famílias estão 7, 8 pessoas em cada cômodo. Ontem a gente passou as famílias até às 13 horas, estava sem alimentação ainda, não tinha nada para eles comer até às 13 horas. Aí o que acontece? O grupo de jovens da juventude da Igreja Católica da cidade foi lá e levou um punhado de comida, levou leite, levou fruta, levou alimento, porque senão as famílias iam ficar sem comer dentro de um abrigo promovido pela prefeitura, que querendo ou não foi na luta política que eles não queriam dar, mas a gente conseguiu o abrigo, conquistou o abrigo e no outro dia não tinha o que as famílias alimentar. Como que uma prefeitura não tenta negociar o despejo, tendo opção para não ter um despejo, e depois não quer dar suporte para as famílias e põe elas no abrigo sem comida. Quando nós chegamos lá não tinha comida, não tinha água no abrigo. Se não fosse a juventude carismática da Igreja Católica levar alimento lá para as crianças e para as coisas, quanto tempo eles iam ficar sem comer lá? A gente ainda estava reorganizando ainda, porque quem está na coordenação é eu e o Jobert, a gente estava sentindo muita dor no corpo, Frei. O corpo da gente estava doendo bastante. Vocês apanharam muito da polícia, Apanhamos muito da polícia. Meu ouvido ainda estava com problema, eu estava ouvindo um zumbido, estava dando as pontadas lá dentro. Ou seja, não dava para a gente correr atrás de muita coisa. Os vizinhos também, Frei, levaram panela de comida para as pessoas. Quando viu a situação, começaram a ligar para a ação social. Aí o que as assistentes falavam? A gente não pode fazer nada, não. Por que então que eles não negociaram antes do despejo, Frei?
Ô Gilbert, eu fico indignado com isso, porque é para lá de absurdo, é injustiça, é covardia. Né? Se a Constituição brasileira prescreve que a dignidade humana tem que ser respeitada, que é direito das pessoas moradia digna, né? O Papa Francisco vem afirmando e reafirmando, né, que toda família tem direito à moradia digna, né? Como é que pode um trem desse? Achar que acabou a lei da gravidade? Que as pessoas podem viver no ar, né? Eu ouço demais no meio do povo, nas ocupações, que uma família sem moradia digna é como um pássaro sem ninho, que voa, voa, cansa e não tem onde se assentar. Ou então é como um passarinho com a asa quebrada, né? E assim, é um problema social gravíssimo, né? Fundação João Pinheiro nos mostra que em dados de 5 anos atrás, 2010, que o déficit habitacional em Minas Gerais está acima de 600 mil famílias. Só em Belo Horizonte, cerca de 150 mil famílias estão sem casa, né? A Prefeitura de Belo Horizonte está mais destruindo casas do que construindo, está mais construindo casas para os automóveis, né? Alargando avenidas, construindo agora, ultimamente, o prefeito Márcio Lacerda aprovou na Câmara para se construir quase 3 mil casas para automóveis debaixo do subsolo no centro de Belo Horizonte. Na região metropolitana, mais de 200 famílias estão sem moradia. Não é à toa que nos últimos 8 anos, mais de 30 mil famílias na região metropolitana foram forçadas a ir para ocupações. E na luta, na raça, na luta coletiva, estão construindo cerca de 12 mil moradias. Então é inadmissível. Quero assinar embaixo da indignação, né, a revolta que o Anderson vem manifestando aqui. Pedimos encarecidamente que o Ministério Público da área dos direitos humanos, da área criminal também, apure esse abuso, essa covardia, o crime realizado por agentes públicos, porque se tem a polícia, se tem hora que tem que prender é só restringir o direito de ir e vir, mas não é depois que a pessoa já está dominada, jogar spray de pimenta, dar soco, cacetetada, né, algemar com a mão para trás, apertado, deixar 3 horas dentro de camburão, para quê? Isso é coisa de... Isso é tortura. Isso é tortura. Então, esse espírito militarista da Polícia Militar em Minas Gerais e no Brasil não é mais admissível, né? Exigimos realmente uma polícia cidadã. E outra coisa, o Anderson, o governador Fernando Pimentel do PT, foi eleito dizendo que, se eu for eleito, vou abrir uma mesa de negociação permanente com as ocupações do campo e urbanas, e disse que não ia fazer despejo sem alternativa digna. Qual a sua avaliação, a avaliação do MLB sobre a postura do governo de Minas diante dessa injustiça social que recai sobre milhares de famílias que estão padecendo a falta de moradia digna? Primeira coisa que é importante ser colocada nessa avaliação, Frei, é pegar as famílias de Rio Acima como exemplo. As famílias de Rio Acima, elas foram para a mesa de negociação na primeira semana de ocupação, elas já estavam... Isso na cidade administrativa. Isso, a gente já estava colocando a questão delas na cidade administrativa. A gente, quanto movimento, a gente vem acompanhando as ocupações aí no Estado, o MLB no Estado, e o que acontece? O que a gente vem vendo dessa mesa de negociação é que eu vou nela, Frei, só que eu tenho perdido a vontade de ir. Por quê? É uma coisa que foi criada, eu achei que quando fosse ser criada, que ela ia trazer solução, que ela ia ajudar, que eles iam ter dedicação. Só que o que acontece? Os prefeitos, eles só vão lá quando quer. Desde quando criou a mesa de conciliação que eu acompanho, eu só vi um prefeito indo lá até hoje. O prefeito não vai. Hoje, eles falam que não pode ter despejo nas ocupações que estão lá na negociação, na mesa de conciliação. Por que a família de Rio Acima foi despejada, então? Outras ocupações que a gente acompanha, igual o Barreirinho, o próprio Isidoro, Frei. O que acontece? Foi criado um decreto pelo governador que não vai ter despejo. Criando a mesa de negociação. Criando a mesa de negociação, que não ia ter despejo, que ia ter conversa, ia ter diálogo. Mas diálogo entre quem? Porque o diálogo que está tendo aí é mesa e comunidade. A prefeitura, ela se inibe de ir lá, ela não tem que ir lá.
quando a gente questiona que os prefeitos não estão lá, o Kraus pega e fala, mas eu não posso... Cláudio é o presidente da Coab, que coordena a mesa de negociação, Isso. né? Ele pega e fala, o prefeito vem aqui se quiser. Agora, tem uma ocupação na cidade. Se essa ocupação surgiu, foi por quê? Por incompetência dos governantes anteriores que não fizeram uma política justa de habitação. Porque se tivesse uma política justa de habitação, nem existia ocupação. Essa é a realidade. E também, Anderson, nós já estamos quase no final do mês de julho, já se passaram 6 meses, né, de governo do governador Fernando Pimentel e até agora não anunciaram nenhum projeto concreto para se construir casas ou moradia dignas, nem em Belo Horizonte, nem na região metropolitana, em lugar nenhum, né? O que eles estão sinalizando no máximo é de oferecer auxílio moradia, tipo uma bolsa moradia, né? Bom, Frei, esse auxílio aluguel é uma coisa muito confusa. Por quê? Eles falam que vão dar auxílio aluguel para as famílias. Beleza, a gente está lutando por moradia digna, certo? Só que, primeiro, ninguém encaixa nesse auxílio aluguel. Segunda coisa, esse eu ia perguntar. A juíza, quando determinou a liminar de reintegração de posse da ocupação Vila Feliz, lá em Rio Acima, ela propôs um acordo? Ela propôs um acordo, sim. Só que tem uma coisa, Frei. Qual que eram os termos do acordo? Os termos do acordo eram o seguinte: a prefeitura tinha que cadastrar as famílias no auxílio aluguel. Foi feito um acordo verbal lá que ela ia se comprometer a ajudar a gente a encaminhar as famílias para uma opção digna de moradia. E o que ela fez? A partir do momento que esse acordo foi feito, a juíza não sentou mais para conversar com a gente foi lá no fórum. E aí as famílias não foram enquadradas, né, colocadas dentro dessa perspectiva de auxílio moradia, não? Primeira coisa, a prefeitura pediu documentos que não estavam na lista quando as famílias foram cadastrar. Eles colocaram a regra de 4 lá por salário mínimo. São coisas assim que não tem como. Renda familiar, um salário mínimo por 4 pessoas? Isso. Por exemplo, se na casa for o pai, a mãe e o filho ganhar um salário mínimo, não encaixa no auxílio aluguel. Tá fora. E isso aí, Frei... Então é só auxílio aluguel para quem está vivendo na miséria da miséria, né? Essa questão do judiciário, Frei, isso é uma coisa muito forte, muito importante. O que acontece? Os juízes do país, Frei, aí eu não falo só de Rio Acima, não. Eu falo do país. Tá faltando os juízes do país pegar e pisar na terra e conversar com o povo. Porque os juízes ficam despachando atrás das mesas, eles dão reintegração de posse com 24 horas. Eles não vê que tem criança lá, não vê que tem família lá, não vê que tem idoso. Eles desconsideram o artigo 6º da Constituição. Eles dão mais valor para a propriedade que para o ser. Eles cometem injustiça sem ver. O juiz tem que tomar cuidado com isso, Frei. Isso está errado, não é assim que funciona. A gente não manda, não dá uma ordem tirando uma criança de casa, tirando um idoso de casa, tirando o povo pobre de casa, sem ir lá sentir, não. Sem ver a pessoa, digna, não. Tem que ter alternativa digna, Frei. Ô Anderson, e o povo está animado para cabeça erguida, vai continuar a luta? Frei, a luta do povo é uma luta justa. Nós lutamos por casa. Casa é o bem mais precioso que a pessoa tem. E quando a luta é justa, Frei, quando a gente sabe que a gente está no direito da gente, a gente vai lutar até o final, Frei. Enquanto tiver... Aí eu uso as palavras do Papa. Enquanto tiver uma família sem teto, nós vamos estar lutando. E essas famílias estão lá firme e forte. E eu agradeço, Frei, todos que estão apoiando a luta, porque tem muitos apoiadores também. Agradeço eles também. Anderson, brigadão, parabéns pela luta. Nosso tempo esvaiu-se. Obrigado a todos que nos honram com a sua atenção. Obrigado aqui à TV Comunitária e até o próximo Palavra Ética.